Olá, gente, tudo bem? Pastor e professor Nelson Guimarães. Como é que vocês estão? Estamos aqui numa live para deixar um conteúdo para vocês e para deixar um aviso também. Todo mundo que me acompanha sabe que eu falo sobre o reino, que eu prego a mensagem do reino. E a mensagem do reino é uma mensagem bem específica. E principalmente a gente faz com que as pessoas entendam que a lei e os profetas foram até a cruz, foram até João Batista, que veio preparando o caminho de Jesus. E ali interrompe a lei, interrompe os profetas, aquela era dos profetas, e a partir dali entra o reino, o entendimento do que é o reino e as coisas todas elas geradas no Espírito. Mas eu sei também, porque estou nisso há 22 anos e 12 com a mensagem do reino, a dificuldade que nós temos de entender o que é a mensagem do reino. Por quê? Porque a quantidade de informações que entraram até aqui, enquanto desenvolvemos alguma religião, seja ela católica, evangélica, espírita, atrapalham o que o Espírito de Deus quer trazer, revelar, através do Espírito dele na tua mente e no teu coração, como está em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Esta é a aliança que farei naqueles dias com a casa de Israel, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no seu entendimento e as escreverei em seu coração. Mentoria, seja bem-vinda aí. Seja bem-vinda, Tsu. Então, ele fala que ele vai falar na nossa mente e no nosso coração. Quando a gente fala da lei da atração, por exemplo, que a gente começa a se aprofundar um pouco na ciência, a igreja, os pastores, os líderes, eu sei porque eu sou pastor, eu tive uma dificuldade muito grande de abrir, permitir que entrasse uma mensagem que não fosse paralela ao seminário que eu fiz. Eu, quando comecei a estudar a física quântica, nesses últimos 4 anos, eu tive muita dificuldade de cruzar a informação com o texto bíblico. Hoje eu não tenho mais, mas eu sei que muita gente nesse escopo cristão, católico, evangélico, espírita, tem muita dificuldade, uns mais que outros, mas tem dificuldade de cruzar a informação da Bíblia com a ciência. E nós temos buscado fazer isso. Então, a partir de amanhã, começou o ano, hoje é o 2º dia do ano, a partir de amanhã, sempre ao meio-dia, eu vou fazer de segunda a sexta, um momento no almoço ali, para trazer revelação em cima disso, em cima de lei da atração, em cima de fé, porque para mim é a mesma coisa, eu vou explicar isso nessas mensagens, sempre ao meio-dia. E eu quero ler uma passagem de alguém que é um apóstolo, que teve uma oportunidade ímpar de receber uma revelação de Deus e que não quis, disse não, porque a mentalidade religiosa dele atrapalhou ele. Ele ouviu que a voz era de Deus, ele entendeu que era Deus falando com ele, mas ele disse o quê? Não, eu não quero. E é isso que eu quero evitar. Que muitas vezes a gente está falando aqui, um pastor está ouvindo, um líder espiritual está ouvindo, e ele fala o quê? Essa mensagem eu nunca ouvi. Lei da atração, energia, conexão, essas questões, muitas vezes para líderes espirituais que são introduzidos em religiões católicas ou evangélicas principalmente, são estranhos, porque eu fiz 2 seminários e para quebrar os paradigmas na minha mente foram muito difíceis. Eu tive que lutar muito. Isso resultou na minha saída de uma denominação, porque as pessoas não entenderam o que era a mensagem do reino. E a mensagem do reino é espiritual. A mensagem do reino é quântica. É todas as coisas no reino do Espírito. Todas as coisas espirituais e invisíveis. Então, olha que texto tremendo que o apóstolo Pedro teve a oportunidade de entrar nisso aqui que eu estou te falando e disse não. Atos capítulo 10, versículo 10, versículo 9, olha o que diz.
E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. A hora sexta é meio-dia, ok? Meio-dia. Então ele estava preparado para almoçar, enquanto alguém foi preparar a comida dele, ele subiu para o terraço e foi orar. Então quase a hora sexta, quase meio-dia. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, alguém preparava a comida dele, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. 12. No qual havia todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. 13. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Ele reconheceu que era Deus, tá? Ele chamou de Senhor. Mas ele disse o quê? De modo nenhum, Senhor. Por quê? Porque a religião dele não permitia. No judaísmo, as doutrinas, os rudimentos, a lei, proibia o judeu e proíbe até hoje de comer determinados animais, como carne de porco, camarão. E provavelmente os animais que apareceram nesse lençol, nessa visão para Pedro, eram esses animais. Mas o que Deus queria mostrar para Pedro? Que a partir da cruz, a partir da morte, ressurreição, ascensão de Cristo ao céu, os gentios agora, que eram estranhos à aliança, iriam agora ser enxertados. Ele poderia pregar aos gentios. Pedro estava sendo enviado aos judeus, mas a visão era para falar para Pedro exatamente: Pedro, agora eu aceito todo mundo, pode comer. E aí ele diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, verso 15, segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. Deus está falando: eu aceito, pode comer. 16, e aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Só até aí. Então olha só, esse momento aqui, um momento de revelação, Pedro disse não. Eu vejo hoje muitos pastores, líderes, ouvindo a minha mensagem, ouvindo o que eu falo sobre lei da atração, ouvindo o que eu falo sobre energia, sobre vibração, sobre você atrair aquilo que você pensa, sente. Eu falo que oração hoje e meditação não é palavra, não são palavras, é sentimento. Não adianta você falar e não estar sentindo. Essa mensagem é uma mensagem que Deus queria trazer um momento novo para Pedro, para ele andar em espírito, largar a lei, abandonar a lei. Por quê? Porque Romanos 10, versículo 4 diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Lucas 16, 16 diz que a lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é pregado o reino. Para que a pessoa entenda o que é o reino, é necessário ela abandonar todos os rudimentos da lei e ela entrar nessa dimensão quântica. Essa dimensão quântica vai fazer com que ele entenda, tenha luz e entendimento daquilo que é o propósito de Deus. Então, amanhã eu começo nessa mesma hora que Pedro recebeu aqui a revelação, a hora sexta, próximo da hora sexta, para a gente começar a tratar isso. Eu vou começar falando amanhã de Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que não se vê. E vou cruzar com Hebreus 10, eu vou falar sobre Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza, e vou falar sobre Hebreus 10, versículo 1, que a lei ela apontava, era a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas. Então a gente vai começar a cruzar essas informações. Por quê? Que lei é essa que Deus escreve na mente e no coração? Que lei é essa que Deus hoje, depois da cruz, traz para nós e que a igreja não consegue permitir que entre? E nós vamos estar amanhã vendo, a partir de meio-dia, de segunda a sexta, vamos ver isso. Jorge Marques, seja bem-vindo aí. Eu já estou encerrando, tá? Só para você que entrou agora, mas vai ficar gravado aí. Eu não vim aqui hoje nem ministrar uma mensagem, não. Eu vim dar um anúncio de algo que eu vou... Um abraço, meu irmão. De algo que eu vou começar a fazer todo dia, de segunda a sexta, meio-dia, no mesmo horário que Pedro recebeu essa revelação aqui. Eu tenho certeza que você vai receber muita
nessas mensagens que eu vou fazer todos os dias, meio-dia. De meio-dia a meio-dia e meio, no máximo meia hora, ok? E à noite, amanhã, eu tenho a Segunda Sem Lei, que eu faço também aqui no meu Instagram, Segunda Sem Lei. Por que sem lei? Porque a lei e os profetas duraram até João, desde então é pregado o reino. Então, para você entender o reino, você tem que entender que a lei ficou antes da cruz. E o que era a lei? Você precisa entender, porque pode ser que você esteja praticando alguma coisa que é da lei e nem sabe, ok? E eu falo isso, eu esclareço isso nessas mensagens de segunda noite. É o Jorge do Campusca. Seja bem-vindo aí, Jorge. Tem tanto Jorge do Campusca, tem o Jorge Lateral, tem outros. O Jorge Lateral que está lá no grupo 6364. Então, amanhã, 12 horas, eu te espero aqui. E à noite, às 21h30. À noite, às 21h30, Segunda Sem Lei. Amanhã, na hora do almoço, a gente vai estar aqui batendo um papo sobre isso aqui que aconteceu com Pedro, que não pode acontecer comigo e com você. Você tem que entender. E quero que você também vá lá no meu canal, lá no canal Nelson Guimarães, Jorge Lateral. Acho que é Pastor Jorge. Se for o Jorge que eu estou pensando, vai lá no meu canal do YouTube, Nelson Guimarães, e segue a gente lá também, tá bom? Se inscreve e aciona as notificações. Nós estamos começando com o canal, tem 101 pessoas, tá só no começo. A gente vai explodir esse ano com aquele canal e vamos colocar muita informação relevante, muita informação disruptiva. Eu tenho certeza que você vai se identificar. Tem também a página do Facebook, O Hacker Cristão. O Hacker Cristão, @ o Hacker Cristão, você vai achar também essa página, que a gente também coloca essas mensagens lá. Pastor Jorge, é isso aí. Tudo bem, meu irmão? Quinta-feira nós vamos estar junto lá no Craque do Pão. Eu possivelmente vou chegar antes para fazer a mensagem de lá, ou eu vou chegar depois, porque eu vou fazer a mensagem meio-dia. Bem provável que eu vá antes, chegue lá umas 11 horas, quando for 11h45 eu faço a mensagem, eu levo meu material para fazer lá e depois já fico direto. Faço num cantinho lá especial lá para não deixar em falta. Ou eu vou fazer aqui em casa a mensagem, depois eu vou lá para o Craque do Pão, para a nossa confraternização lá dos ex-jogadores do Campo Grande de 63 e 64. 64 e 63. Ok? Então, gente, se inscreve lá no canal Nelson Guimarães no YouTube e segue a gente aqui no Instagram, @Nelson F de Faca Guimarães. E a página do Facebook é @o Hacker Cristão. Se você depois quiser saber sobre o que é o hacker cristão, por que hackear o cristianismo, eu vou te explicar. Me chama no privado que a gente conversa, tá bom? Fica na paz, até amanhã meio-dia e à noite às 21h30. Tamo junto.